Muito bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o interesse na técnica que foi postada no grupo Perimplantar e dizer que é um prazer para nós da PUC mostrar um pouco do trabalho que a gente tem realizado lá na nossa pós-graduação. Muito obrigado pelo interesse. Bom, conforme prometido, eu trouxe para vocês um resumo, na verdade, né, uma apresentação de forma bem objetiva da técnica que o Fuad Curi propôs para a regeneração óssea vertical e horizontal. Ora, ela é uma técnica bastante indicada para defeitos como esse que vocês estão vendo aí, que são defeitos de alta complexidade, mesmo nos dias atuais, onde nós encontramos muitas opções terapêuticas, né? Então, regenerar verticalmente tanto tecido mole quanto tecido duro em implantodontia ainda continua sendo um grande desafio. E a técnica que eu vou apresentar para vocês, ela tem resolvido muito bem esses problemas. Até porque ela é quase que totalmente executada com tecido autólogo, né, e por assim ser, talvez apresente uma maior previsibilidade para o nosso paciente. Essa técnica, ela começa com a exposição do leito doador. Obviamente, anterior a isso, nós temos que medir o leito receptor para avaliar a necessidade óssea, não é isso? E depois acessar o leito doador para remover esse osso autógeno e prepará-lo de acordo com a nossa necessidade. O que vocês estão vendo agora nessa imagem é a exposição do ramo ascendente mandibular e várias perfurações que foram feitas com a broca 701L. Essas perfurações foram feitas no sentido longitudinal, elas penetram não somente a cortical mandibular, como também invadem o espaço de osso medular, de osso esponjoso da mandíbula. Isso tem uma intenção de provocar linhas de fratura, né, umas do lado das outras, de maneira que o estresse ali, quando eu unir essas perfurações, vai provocar o destacamento desse fragmento de maneira bastante previsível e facilitada. Ora, para eu colocar essas perfurações verticais iniciais, né, vamos dizer assim, o macete seria vocês terem o paciente numa posição confortável. Eu gosto de trabalhar com o paciente bem deitado na horizontal, se possível, ligeiramente inclinado para trás. Isso com a boca bem aberta, com bons afastadores, de maneira que vocês tenham acesso direto ao ramo mandibular. Independente disso, uma avaliação prévia da tomografia vai limitar a área de retirada desse enxerto, né? Então a gente tem que avaliar na tomografia a disponibilidade desse osso, que é quase que essencialmente o osso cortical, que vai ser removido, e a sua relação com a estrutura anatômica aí na região mais importante, que é o nervo alveolar inferior, né? Na verdade, o plexo, né? A artéria e o nervo alveolar inferior. Então a gente localiza essa estrutura, mantém uma margem de segurança e então inicia as nossas perfurações, as nossas osteotomias verticais profundas, penetrando aí cerca de 6, 7 milímetros na mandíbula, verticalmente. Nessa imagem vocês podem ver também um bom afastamento, a contenção do músculo masseter, né, e acesso pleno à área que nós vamos remover o nosso osso autógeno. Aqui então eu novamente mostro para vocês a relação com a relação das distâncias de segurança. Essas distâncias são confrontadas com as imagens que a gente tem na tomografia, e então eu posso unir todas essas perfurações, associar ainda incisões, osteotomias proximais, tanto anterior quanto posterior, e uma osteotomia final, que é feita na base da área que eu vou remover o enxerto, né? Essas três últimas osteotomias nós costumamos fazer com auxílio de um disco cirúrgico pequeno, né, e com bastante segurança, tomando bastante atenção com os tecidos adjacentes. Depois desse enxerto removido, destacado, vocês conseguem observar
o espaço medular, né, um pouco de osso medular, que será raspado daí para complementar a técnica. Vocês podem usar qualquer tipo de raspador para isso, tem vários raspadores no mercado disponíveis. Nós, por acaso, utilizamos, nesse caso, um raspador chamado MX Grafter. É um bom raspador de origem norte-americana. Ainda nessa imagem, eu desenhei ali pequenas... eu coloquei pequenas colunas, né, paralelas, que estão umas às outras, que indicam a linha de clivagem desse fragmento, que foi proporcionada, que foi orientada para aquelas osteotomias iniciais com a broca 701L. Bom, uma vez removido esse fragmento e eu ter raspado bastante essa região toda, começando pelas arestas do próprio defeito que ficou, porque é mais fácil remover o osso dessas áreas de aresta, e depois partindo para a remoção do osso medular também, eu posso então trabalhar o fragmento que eu removi. Esse fragmento, pela técnica de Cury, ele deve ser dividido ao meio, no seu sentido longitudinal, né? Então eu uso um disco já maior na bancada, sob bastante refrigeração. A gente costuma usar discos vazados, né? Porque eles aquecem menos o tecido ósseo. Então eles são discos grandes e vazados, feitos de aço cirúrgico. Então, nós delicadamente aprendemos esse fragmento, delicadamente começamos a secção no sentido transversal desse fragmento que foi removido do ramo ascendente. Na imagem, vocês conseguem ver que eu, então, de um, formo dois fragmentos com espessura similar, né? Claro que a gente nunca consegue a mesma espessura nos dois, mas que ao menos seja similar, em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetro cada um, é o suficiente, porque eles vão ter a função de somente formar as paredes, né, do nosso defeito. Coisa. Eles darão origem às paredes da área que a gente quer reconstruir. Nessa imagem, vocês já podem ver o posicionamento da primeira lâmina, corrigindo não somente o defeito verticalmente, como também prevendo a compensação desse defeito no sentido horizontal. Nessa imagem menorzinha, à esquerda, vocês podem ver a necessidade de enxertia, a grande necessidade de enxertia no sentido transversal e no sentido vertical, que tinha sido anteriormente já apresentada para vocês. Esse enxerto, então, é posicionado e travado por meio de parafusos de fixação convencionais. Observem que ainda nessa imagem eu tenho o contato desse osso com o dente adjacente. Esse contato deve ser eliminado porque dificulta muito a cicatrização nessa área. Então a eliminação, é claro, não precisa ser um afastamento enorme, mas pelo menos 1 milímetro, 1,5 milímetro aí você deve garantir de afastamento para que haja proliferação epitelial e uma boa cicatrização também na zona de encontro entre o fragmento enxertado e o dente que permanece na região. O próximo passo seria promover o sangramento do leito receptor, que nesse caso aqui especialmente ele foi evitado devido ao próprio leito receptor já ter uma intensa vascularização. Eu consigo ver o sangramento emanando o tempo todo desse leito e, portanto, eu não preciso, eu entendo que eu não preciso provocar ainda mais esse sangramento através de perfurações nessa maxila. Então eu vou partir direto para a enxertia da região com o osso particulado e, no caso, como nós precisávamos de muito material para essa compensação, eu associei esse osso autógeno que nós conseguimos por volta de 1 centímetro cúbico com os raspadores, eu associei mais meio centímetro cúbico de cerassorbe, que é uma beta-tricalcifosfato de alta cristalinidade. Então é um material que é um substituto ósseo bastante interessante, com muita literatura internacional, muitos anos já de literatura internacional, e que está disponível para nós no Brasil. Então foi utilizado o cerassorbe em conjunto com o osso autógeno e posicionado de forma a corrigir transversalmente o nosso defeito também. Em seguida, eu coloco a segunda lâmina, que vocês estão vendo também nessa terceira imagem, né, à direita. Eu coloco a segunda lâmina e estabilizo também por meio de parafusos essa segunda lâmina. Ora, o meu intuito aqui é realmente formar uma caixa, né, de contenção daquele conteúdo. Que conteúdo é esse?
osso autógeno removido através de raspadores, associado a um substituto ósseo sintético, que seria o Cerasorb. Tudo isso embebido em sangue do paciente vai gerar um grande coágulo, um grande potencial osteogênico. Atenção eu tenho que ter na união das bordas entre a primeira lâmina óssea cortical e a segunda, porque ali no momento do fechamento da minha ferida, né, fechamento do meu retalho, eu vou ter uma zona de bastante tensão e que pode, se ficar de forma aguda, né, pode gerar trauma e pode gerar exposição das essências da sutura, fenestrações e problemas pós-operatórios. Então, atenção com essa zona marcada em amarela, que ela fica bastante aguda ao final desse posicionamento. Bem, por cima de tudo isso, nós sempre utilizamos uma grossa, uma espessa camada de colágeno, que ele passa a ser um agente protetor de toda a região, e todos nós sabemos da sua atividade não só hemostática, mas também da sua atividade como arcabouço de crescimento celular. Então nós temos utilizado muito lâminas de colágeno, quanto mais espessa melhor, quanto mais quantidade de colágeno melhor, porque ele protege mecanicamente as estruturas que estão ali, né, ou melhor, protege mecanicamente o tecido mole das estruturas que estão abaixo, que seriam as pontas ósseas, os ângulos agudos, as arestas dos parafusos. Ele faz uma proteção mecânica de tudo isso, além de favorecer a cicatrização e ao mesmo tempo garantir a hemostasia na região. Então o colágeno tem sido associado em quase todas as nossas cirurgias, e nós para isso utilizamos o colágeno oferecido pela Aesculap, que chama-se Liostipt e é oferecido pela B. Braun Aesculap. Bom, vocês estão vendo também nessa imagem esse colágeno todo posicionado, na imagem mais axial, né, que está ao lado, a grossa, a espessa camada de colágeno, protegendo toda a área de osso autógeno que foi enxertada, né, para correção do defeito horizontal também, e eu tenho já uma relação melhor entre a minha primeira lâmina óssea e o dente adjacente. Eu já deixei um espaço ali de ao menos 1 milímetro. Além disso, vocês podem notar que eu também arredondei, né, um pouquinho as bordas desse fragmento ósseo para diminuir ou minimizar o trauma aos tecidos moles quando eu fechar essa ferida. Bom, nessa imagem vocês já estão vendo toda o retalho já relaxado e a passividade promovida por esse relaxamento. Eu sempre digo que é preciso ter paciência, entender um pouquinho a mecânica do próprio retalho, onde ele está retendo, onde ele está liberando, e atuando sempre de forma conjunta com instrumentos para dissecção, essencialmente a tesoura de Metzenbaum, e pequenos cortes com a lâmina de bisturi, de forma a relaxar bastante o periósteo e a gente conseguir muita passividade nesse fechamento. Vocês estão vendo na imagem 1, né, somente com os lábios soltos, que eu tenho quase que já o completo fechamento da ferida. Eu não tenho tração nenhuma de tecidos ainda, só o lábio solto sobre a boca. Vocês conseguem ver que praticamente os bordos da ferida já se encontram. Na imagem número 2, eu faço uma leve tração com uma pinça e vocês podem notar que o meu retalho tem distensão suficiente para ultrapassar o bordo antagonista, não é isso? Então, isso significa que eu tenho muita passividade nessa região, o que vai me garantir, normalmente, uma cicatrização sem intercorrência. É claro que esse paciente tem que ser muito bem orientado também sobre como se comportar no pós-operatório, evitando alimentação rígida, evitando tração muscular demais, ou seja, falar demais no pós-operatório. Todas aquelas orientações que nós já estamos acostumados a dar normalmente aos nossos pacientes, elas têm que ser bastante reforçadas com uma técnica como essa. Nessa imagem também axial, no número 3, vocês também podem ver que o fechamento foi o mais hermético possível. É claro que a gente poderia ainda trabalhar um pouco mais no fechamento, mas consideramos que ele foi satisfatório o suficiente. Ele foi realizado com uma sutura 5 zeros, Premilene, também oferecida pela Aesculap B. Braun, Premilene 5 zeros, e nessa região aí, a agulha
não deveria ser uma agulha muito grande, já para facilitar vocês, uma agulha de 13 milímetros por aí, já seria uma agulha bem adequada para trabalho nessa região. As agulhas maiores que 16 milímetros vão dar trabalho para vocês. Uma outra dica seria utilizar uma sutura de contenção antes dessa sutura de aproximação de borda. Essa sutura de contenção pode ser feita com um fio monofilamentar também, absorvível, entretanto um pouco mais resistente, com absorção um pouco mais demorada e mais pesado. Em vez de utilizar um 5 ou 6 zeros, a gente usar um 4 zeros. Eu recomendaria aí um fio monosim, também da B-Brown Schoolab, fazendo então um cochoeiro horizontal para contenção e em seguida trocar para um fio de menor calibre, uns 5 ou 6 zeros para fazer a aproximação de borda. Ora, o que vocês estão vendo aqui é a cicatrização com 15 dias já, os pontos já estão, muitos deles já perderam coragem, se soltaram do retalho, e vocês estão vendo que há realmente, na primeira foto, fica fácil perceber que há uma recuperação, inclusive com excesso de todo o contorno maxilar. A gente ganhou mais, vamos dizer assim, do que o próprio envelope esqueletal do paciente. Então, isso significa que o resultado, do ponto de vista estético, vai se tornar bem mais fácil de ser obtido do que seria anteriormente a essa cirurgia. Então, no sentido transversal, 100% de êxito, né, os tecidos já estão com uma cicatrização inicial realizada. Então, nesse momento, eu posso realmente remover a sutura, porque ela não está mais tendo papel, né? Agora, dali por diante, o paciente continua com cuidado bastante intenso para que a gente tenha a maturação dessa cicatrização. E, finalmente, nesse slide, vocês podem ver ainda que, precocemente, uma cicatrização de apenas 15 dias, que nós também recuperamos verticalmente o nosso defeito. Então, esse é um acompanhamento de 15 dias, esse caso foi feito muito recentemente no LAPUC, e o que a gente pode ver é isso, tecidos com um aspecto muito bom, saudável, e o nosso objetivo de recuperação horizontal e vertical da maxila plenamente alcançado. De quebra, a gente ganha um recobrimento radicular também no premolar. Eu, mais uma vez, agradeço a vocês o interesse, me coloco à disposição lá na PUC do Rio de Janeiro, para quem quiser visitar a gente lá. Foi um prazer, pessoal. Até a próxima.